Ana, muito obrigada pela oportunidade de entrevista, mais uma vez, em mais uma edição Sim. da Expo Compliance. Parabéns pelo painel. E eu gostaria de saber de que forma as organizações brasileiras estão trabalhando para aumentar a consciência da sociedade sobre as questões ambientais e sociais. Na verdade, está havendo um trabalho muito grande. A grande questão é que nem sempre esse trabalho tem a devida coordenação e nem sempre ele vem produzindo resultados com a urgência que um tema como a questão ambiental merece. Então, esse foi um dos grandes objetivos do nosso painel, mostrar o quanto as iniciativas individuais elas são importantes, o quanto formas de regulação como a da CVM, ao buscar uma maior transparência a respeito das metas ASG, também são importantes, mas talvez também alertar para o fato de que sem uma regulação obrigatória em alguns assuntos estratégicos, como é o caso do meio ambiente, dificilmente a gente vai conseguir chegar a resultados eficientes e, digamos assim, a tempo, né? Porque a questão ambiental é realmente urgente. Se a gente imaginar um ranking dentro desse quesito de ESG, por exemplo, em que lugar o Brasil estaria? Olha, é muito difícil a gente falar isso. Em primeiro lugar, porque é muito difícil essa métrica das metas ASG. É muito difícil a gente dizer, olha, o que é realmente uma empresa sustentável? Ela tem que cumprir que tipo de objetivo? O que é uma empresa inclusiva do ponto de vista da diversidade no seu quadro de pessoas? Então, a gente ainda precisa evoluir muito nisso. E, para além disso, a gente ainda precisa ter instrumentos para avaliar que esses programas que muitas vezes são divulgados, de fato, eles são cumpridos na prática, né? Falar em assuntos ESG é sempre falar em assuntos em relação aos quais as possibilidades de fraude, de manipulação, de maquiagem são muito grandes. A ideia, né, do ethics washing, do greenwashing, então por isso que essa pergunta é tão difícil. Mas eu diria que a gente ainda tem um bom caminho pela frente, independentemente de questões comparativas. E de que forma o conceito do capitalismo de stakeholder ele é tratado internamente nas organizações? Isso vai variar muito. Em algumas organizações, simplesmente ele não é tratado. Ou em outras ele é tratado, mas digamos assim, para se criar uma espécie de aura de que está tudo bem, de que de fato a empresa é consciente, mas na prática isso não se traduz em modificações concretas da estrutura. Eu particularmente achei muito interessante a iniciativa recente da CVM de procurar estabelecer uma maior transparência em relação às políticas da remuneração variável dos administradores para tentar criar um incentivo para que essa remuneração variável dependa do cumprimento de metas ASG e não ficar dependendo apenas de resultados financeiros, porque senão o administrador muitas vezes ele fica, ele tem um determinado aspecto ASG que eventualmente ele quer cumprir, mas ele não tem um incentivo financeiro imediato para aquilo ali, porque continua havendo sempre uma espécie de priorização do incentivo financeiro. Então, a gente realmente está diante ainda de um tema que a gente pode considerar incipiente, um tema em relação ao qual a gente ainda tem que pensar muito e, sobretudo, encontrar mecanismos para assegurar a efetividade e correção. E você sente na sua experiência e mesmo no mercado que as empresas elas estão mais avançadas nesse tema, elas se sentem estimuladas pelo menos a se educar a respeito disso? Eu entendo que sim, até porque elas começaram a perceber que não necessariamente existe um trade-off entre a meta ESG e o retorno financeiro, que pelo contrário, muitas vezes a degradação ambiental tem também um custo econômico, ou seja, apesar de muitas vezes nas escolas tradicionais de negócio, a ideia que era passada, ensinada aos administradores era que proteger o meio ambiente, investir em diversidade, investir em social, atrapalha o lucro. Hoje a gente já começa a ver, a partir inclusive de muitas pesquisas, que esses trade-offs começam a ser superados, principalmente quando a gente coloca em consideração a rentabilidade a médio e a longo prazo daquela empresa. A gente sai daquele viés muito imediatista de pensar só no curto prazo. Então eu acho que esse é um momento muito interessante porque a gente percebe sim
uma maior sensibilidade, ou seja, de alguns gestores que começam a querer investir nessa métrica, porque eles já assimilaram o papel social que eles têm como agentes econômicos, e de outros que mesmo não estando tão sensibilizados, mas já começam a pensar, olha, eu vou fazer isso porque isso também é lucrativo. Então, isso também vai me trazer um retorno financeiro, e a grande questão é, por qualquer que seja a motivação, se essas metas estão sendo cumpridas, a gente parte da premissa de que isso é um avanço por si só. Perfeito. Ana, muito obrigada pela entrevista, pela participação mais uma vez no Congresso, e até o próximo. Até o próximo. Um grande prazer, boa sorte, parabéns pelo evento. Obrigada. Obrigada.